Então? Já tô indo. Tá bom. Só esperar uma coisa aqui. Boa noite a todos. Em breve iniciaremos a nossa atividade desse sábado. Eu acho que cabe uma explicação, né? Tem que falar, né? Não agora, né? Estamos novamente no sábado aqui. Boa noite mais uma vez. Se alguém puder me confirmar como está o som, por favor, eu agradeço. Obrigado. Quem te respondeu do som? Rejane, Eu não recebi. vários. Eu não recebi essas mensagens. Aqui não apareceu. Só de início. Será que é sobre o som? É? Confere um pouquinho mais para cima. A Rejane falou, repete. Não. Ok, vamos ver. Tá. Se eu perceber que tu não está recebendo mensagens, eu faço por aqui, tá? Bárbara. Bárbara.
Então tá, pessoal. Pelo meu relógio aqui são 19h30, o horário do início da nossa atividade. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa atividade de sábado, essa palestra dialogada, em que nós aqui conversamos a respeito de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, antes de iniciar propriamente a atividade, eu acho que cabe aqui uma explicação necessária, o porquê da retomada deste modelo de palestra pela via remota aqui pelo Facebook e a gente não está presente lá na sede da sociedade. Ocorre que tivemos a incidência de 2 trabalhadores da casa contaminados pelo vírus da Covid. Esses trabalhadores tiveram contatos com outros trabalhadores, que até o presente momento não manifestaram sintoma nenhum, mas para que a gente evitasse a possibilidade de uma transmissão em cadeia dessa situação, nós optamos então por fazer um isolamento de 14 dias, todas essas pessoas que tiveram contato, e nesse período então a sociedade vai permanecer fechada, mas as atividades que tradicionalmente nós realizamos, as palestras dialogadas e a irradiação, permanecem sendo feitas remotamente nesse período de 2 semanas. Então, logo encerre esse período, nós retomaremos então normalmente as atividades como já estávamos retomando com a presença do público presencial. Bom, feito esse esclarecimento, então vamos iniciar a nossa atividade de hoje, e a gente sempre inicia qualquer atividade com uma prece. Então vamos pedir que todos elevem os seus pensamentos ao alto. Vamos rogar ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, aos espíritos amigos responsáveis por essa atividade, pedindo que nos acompanhem nessa tarefa que estamos nos propondo no dia de hoje. Pedimos a inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão sobre esse tema em que vamos nos debruçar. Que possamos, então, num espírito de paz, de harmonia, estabelecer a conexão necessária com os ensinamentos do Mestre e que após essa nossa reunião a gente possa agregar à nossa vida, aos nossos cotidianos, tudo aquilo que a gente produzir aqui. Sendo assim, pedimos autorização e iniciamos a nossa atividade da noite de hoje. Pois bem, para aqueles que ainda não estão habituados com essa atividade de sábado, trata-se de uma palestra dialogada. Nós temos então um tema que é proposto a partir de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir de uma questão que é formulada, nós fazemos aqui as colocações e vamos agregando as opiniões, os conhecimentos que vêm aí do lado de vocês, hoje somente aqui pelo Facebook, e a partir daí a gente vai construir a nossa atividade. O tema de hoje ele está previsto lá no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e eu separei para nós aqui os itens 1 a 3. O item 1, o que é preciso para ser salvo, e que contém também a parábola do bom samaritano. E o item 3, que é um trecho que eu vou ler para nós aqui, para então iniciarmos a nossa conversa da noite de hoje. Então peço que me acompanhem na leitura. Toda a moral de Jesus se reúne na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazeis aos outros
o que quereres que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Pois bem, a partir desse trecho, então, eu formulei a pergunta, que é a pergunta que vai conduzir o nosso trabalho de hoje. Afinal de contas, o que é preciso para ser salvo? Eu vou pedir, então, a gentileza de, antes de vocês responderem essa questão, da gente tentar responder uma questão anterior, que eu acho que ela é pré-requisito para a gente entrar nesse tema. Para o espírita, o que significa ser salvo? O que vocês acham que para nós espíritas, o significado da palavra salvação, desse conceito religioso, doutrinário, de salvação? O que a doutrina espírita nos ensina a respeito desse termo, salvação? Bom, enquanto dá tempo aí da gente formular a resposta para essa questão, eu gostaria de lembrar, que a doutrina espírita, ela é a doutrina da autorresponsabilização. Ela nos ensina que somos responsáveis pelos nossos atos e que sofremos as consequências desses atos. Então, o resultado da minha existência é fruto das minhas atitudes. Se eu tiver as atitudes corretas, terei um futuro melhor. Se incorrer em atitudes incorretas, a minha condição não vai ser tão boa. Vamos ver o que diz a Beth. Quer ler para nós, por favor? A Beth respondeu: domar as más inclinações e seguir as leis divinas. Certo? Tá. Bom, então a Beth nos coloca a questão da obediência da lei divina e a questão de domar as más inclinações. Bom, quando a Beth fala, de seguir as leis divinas, eu acho que é interessante a gente comentar aqui que as leis divinas, elas não foram escritas ou estabelecidas pela divindade simplesmente como um meio de satisfação individual desse ser, dessa divindade, de Deus, enfim, de quem criou essa lei divina. Nós temos que compreender as leis divinas como um instrumento para que nós consigamos levar a nossa vida da maneira mais adequada. A questão da lei divina, ela então estabelece para nós um caminho que nós devemos seguir para o nosso próprio benefício. Não é uma questão de satisfação da divindade. A Fabiola Cristina fala evoluir. Evoluir. Paulo Salerno fala: salvação é o fator que nos coloca em acordo com a lei divina. Certo. A Fabiola acrescenta que evoluir é a salvação. É a salvação. Uhum. E a Jane fala: penso que salvar-se pode ser cumprirmos com o nosso planejamento reencarnatório. Isso. Certo. Bom, quando a gente fala em salvação, a gente tem sempre em mente, nós que praticamente todos aqui viemos de uma educação religiosa, cultural, judaico-cristã, em que sempre nos foi colocado que a salvação vinha, então, por alguém, a Igreja Católica diz que Jesus veio para nos salvar, boa parte das doutrinas religiosas dizem isso, que então esse ser veio à Terra para que ele procedesse na nossa salvação. O que eu queria debater com vocês aqui é se realmente assim funciona. O Paulo, a Beth e a Jane ali já nos antecipam que não é assim. Salvação, então, viria a partir do cumprimento da lei divina, do cumprimento dos requisitos desta lei divina, para que a partir do cumprimento desses requisitos a gente evoluísse pessoalmente, individualmente.
e a partir desta evolução, como diz a Fabíola ali, evoluirmos. Então essa evolução seria a nossa salvação. É isso? A Regiane Reis comenta: toda vez que encerro uma encarnação, tendo cumprido com todo o propósito da mesma, penso ser um momento de salvação. Uhum. E a Maria Lúcia: concordo com a Jane. E a observação das leis divinas será o nosso norte. Isso. Bom, a Regiane nos coloca uma questão importante, que quando ela fala que quando a gente consegue cumprir nesta vida, nessa vivência, aquilo em que nós nos predispusemos anteriormente, estaríamos aí então cumprindo uma etapa de salvação. A salvação então completa seria quando conseguíssemos cumprir a totalidade desta caminhada. É isso? O Luiz escreve: ser salvo é assumir, é entender que existe uma lei e que ela é o guia na caminhada para a evolução. Paulo Salerno diz que a caridade é a virtude que se expressa com base no amor ao próximo. Certo. O Luiz reitera a questão de que não existe, então, essa condição de salvação sem o cumprimento da lei divina, né? Que, segundo ele diz ali, é o guia para a caminhada e para a nossa evolução. O Paulo, quando menciona a caridade como virtude que se expressa com base no amor ao próximo, ele complementa, então, e concorda com o texto que nós lemos lá no início, né? Onde Kardec nos coloca que sem o exercício da humildade e da caridade, esse objetivo da salvação se torna impossível, né? Temos mais algum comentário? Por enquanto, não. Certo. Bom, então nós já estamos aqui com essa etapa de compreender o que é a salvação e já temos alguns comentários com relação ao que é necessário para ser salvo. Qual é o exercício de quais virtudes que são necessárias para a salvação. Vamos ver o que diz a Regiane. Primeiro, Luiz: seguir a lei é composta de pequenas coisas e atos. O ato de seguir a lei. A Regiane Reis fala: perfeito, Marcelo, acho que é isso. A salvação integral é alcançada quando atingimos a angelitude. Muito bom. Luiz, eu concordo contigo. Seguir a lei divina a gente consegue, implementa essa situação no dia a dia, nas pequenas coisas, na convivência com a família, no trabalho, com os amigos. Não é assim um cumprimento de um ato excepcional na minha vida, né, que a partir desse fato excepcional que eu vou alcançar a salvação ou evoluir, né? Essa salvação que nós estamos buscando, que nada mais é que a nossa evolução nessa existência, pressupõe o cumprimento da lei divina nas pequenas atitudes. Não praticar o egoísmo na família, não ser orgulhoso perante o companheiro, perante os filhos, perante as pessoas que nos rodeiam. Se a gente conseguir exercer essas virtudes nos pequenos atos, no dia a dia, nas situações mais comezinhas, nós vamos conseguir construir o nosso edifício da evolução, aos pouquinhos, com essas pequenas atitudes, que somadas ao longo da nossa existência, lá no final, todas elas, né, um pouquinho de cada vez, a gente vai ter bastante tijolinho aí nessa construção. Entender o próximo é uma das condições, diz o Luiz. Entender o próximo é uma condição. E essa condição, ela é bem difícil de ser implementada, né? Compreender as dificuldades, as necessidades, as circunstâncias em que o próximo está envolvido, para daí tirar uma conclusão sobre as suas atitudes, não é a tarefa das mais fáceis. A gente tem que se despir aí de orgulho, de egoísmo, que são os dois vícios aqui apontados como que devem ser superados para alcançar a salvação. A gente tem que se despir desses vícios para conseguir fazer essa compreensão. E isso é muito difícil, porque esses dois vícios eles estão muito impregnados na gente ainda. A Fabiola escreveu: seguir os ensinamentos do Mestre Jesus.
Exatamente, Fabíola. Isso facilitaria muito a nossa vida, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus são a lei divina, né? Se a gente conseguisse cumprir isso, a nossa vida seria bem mais simples. Paulo Salerno. Geralmente os homens esperam a salvação vindo de fora, quando o correto é trabalhar e pôr em prática os nossos deveres para com o próximo. Ótimo, Paulo. Eu queria, lá no início, quando eu questionei acerca da salvação para nós espíritas, eu acho que agora o Paulo conseguiu resumir bem, né? A gente geralmente espera que esse Salvador venha de fora e que ele vá modificar a nossa vida e vá tomar essas atitudes que eu deveria tomar por mim, que ele vá resolver os meus problemas de fora. Quando a doutrina espírita nos explica justamente o contrário. A minha evolução, a minha salvação, a minha melhora depende única e exclusivamente das minhas atitudes, do meu posicionamento e do cumprimento por mim das leis divinas. Eu não posso transferir isso para um terceiro, esperando que ele cumpra por mim a lei divina. O que diz a Beth, né? A Beth. Empatia. Acredito que seja um dos caminhos para entendermos e amarmos nossos semelhantes. Certo, Beth. A empatia que tu menciona aqui é o que Kardec fala ali quando ele diz humildade, né? É nos despirmos do nosso egoísmo, sermos humildes e nos colocarmos no lugar do próximo, que é o que tu chamas aí de empatia. A Elzi Fagundes comenta, fazer o bem sem olhar a quem. Uhum. E o Luiz, o reino dos céus precisa ser construído dentro de nós. Exatamente, Luiz. Falaste uma coisa muito importante agora. Essa construção, que é uma construção de várias existências, né? A gente não vai conseguir complementar todas essas modificações numa existência só. A gente vem construindo isso ao longo das nossas existências. Em outras encarnações, nós já colocamos alguns tijolinhos. E nessa, a gente tem também que contribuir para essa construção. Mas essa construção do reino divino dentro de nós, ela passa por etapas, né? E nós estamos atualmente nessa etapa em que estamos colocados, com todas as possibilidades de fazer algumas modificações importantes e que são necessárias para a nossa evolução. Nós estamos com as condições apropriadas, né? No meio apropriado, com as pessoas apropriadas para fazer essas construções para a nossa evolução. Certo? Mais algum comentário? Enquanto não. Pois bem. Aí eu pergunto para vocês, será que a humanidade tem salvação? A gente observando tudo que a gente observa no mundo aí hoje em dia, será que a humanidade tem salvação? Antes vamos ver o que a Maria Lúcia comenta. Fazendo uma analogia com um ser que esteja recluso, que deseje progredir e merecer o salvo-conduto, precisará estar atuante às leis daquela sociedade. E no meu o meu salvo-conduto para ascender será a construção lenta e consciente, degrau a degrau. Isso. A Maria Lúcia faz uma interessante analogia, né, com um preso que vai, né, ser retirado do convívio da sociedade para se reajustar com a nossa evolução, que ela precisa ser interior e que nós temos que construir tijolinho por tijolinho ali, lentamente, as questões necessárias para a nossa evolução. Muito boa a analogia dela. E eu retomo, então, a pergunta que eu fiz antes. A humanidade tem salvação diante de todas as vicissitudes que a gente acompanha aí, que a gente enxerga? Será que a gente tem salvação ou estamos perdidos no mundo? O que vocês acham? Vamos ver se vem algum comentário. Enquanto isso, eu vou lembrando vocês de que nós todos estamos sujeitos à lei do progresso. A humanidade como um todo está sujeita à lei do progresso. A Fabiola diz que sim, tem salvação. A Beth fala, acredito que a humanidade tem salvação sim, mas precisa de mudanças drásticas de comportamento. Certo. Concordo com a Beth, nós precisamos mudar. Precisamos mudar porque não estamos bem ainda, né? No momento em que nós alcançarmos a angelitude, a perfeição, aí não precisaremos mais mudar, precisaremos apenas, né, fazer a nossa parte
contribuindo para o aperfeiçoamento daqueles que ainda não chegaram lá. Mas se estamos nessa situação, precisamos mudar sim, senão não tem evolução. A Maria Lúcia fala, sempre teremos salvação. O Pai confia. Deus confia mais em nós do que nós confiamos em nós mesmos. Nós somos imperfeitos e não conseguimos perceber o nosso potencial, as nossas qualidades, tudo que temos de bom dentro de nós que é capaz de alcançar essa condição. Tem mais comentários. Ah. O Luiz, as mudanças para fazer uma sociedade melhor está dentro de cada um. A soma de todas as mudanças individuais vai construir uma sociedade melhor. É isso aí, Luiz. O Paulo Salerno, sim, tem salvação, se não na atual encarnação, em outras vindouras, aqui ou em outro planeta. Certo. A Maria Lúcia, um pai sempre confia em seus filhos. A Regiane Reis, continua? Sim. Certo que sim, né? Sobre a salvação. Cada um no seu tempo. Todos, em algum momento, despertarão para a necessidade da evolução. A Fabiana, a humanidade caminha para a salvação. Todos os dias temos a chance de recomeçar e sermos melhores. Ótimo. Então temos aqui uma unanimidade, né? No sentido de que a humanidade tem salvação. Tem uma da Jane. Tem uma da Jane ainda, né? Uhum. Toda a humanidade é destinada à perfeição. É uma questão de tempo. Então todos aqui concordamos que temos salvação. Olha que bom, então estamos todos otimistas, né? Temos que perceber então que essa salvação ela não vai se dar de um dia para o outro e muito provavelmente, com certeza, nós que estamos aqui encarnados hoje, nesse plano, nesse momento, não veremos essa salvação. Essas mudanças e essa condição de mudança não ocorre de um dia para o outro. É necessário que toda a sociedade como um todo melhore individualmente para que a partir da soma dessas individualidades a sociedade toda melhore. E isso demanda tempo, né? Nós estamos no processo de melhora. Se nós olharmos um pouco para trás, veremos que a humanidade era muito mais animalizada do que é hoje. Em que pese a gente às vezes não conseguir visualizar essa condição de melhora, se a gente observar a história um olhar mais amplo, nós vamos perceber que nós viemos melhorando, né? Estamos melhorando, a cada geração a pobreza é diminuída, as condições sociais são melhoradas e a gente vai vivendo melhor. Mas a gente não pode ter a quimera de achar que nossa geração ou a próxima geração vai realizar todas essas mudanças. O Luiz escreveu, as mudanças são lentas, mas temos a imortalidade. Perfeito, Luiz. E o Paulo, a conquista da salvação será de cada um, com esforço próprio. Muito interessante. A gente está conseguindo, então, construir esse entendimento de que é necessário a minha mudança individual, Marcelo tem que melhorar, tem que ficar mais de acordo com a lei divina, exercitar os predicados que Jesus nos ensinou, para que o Marcelo colabore lá no seio da família dele para essa evolução. Se todos nós fizermos isso, aí a tarefa fica bem mais facilitada, né? Maria Lúcia, saímos recentemente em questão de evolução de um planeta primitivo. A evolução não se dá em saltos. Perfeito, Maria Lúcia. Nós não podemos esperar que de um mundo primitivo, né, que há bem pouco tempo nós vivíamos sob condições selvagens, envoltos em guerra, em fome, em uma condição muito pior do que nós vivemos hoje, que de um dia para o outro, em questão de 100, 200 anos, nós passamos direto lá para um estágio de evolução, né, superior. A Regina, estamos num período muito delicado, a regeneração planetária. Devemos vigiar o pensamento, higienizar nossa psicosfera mental. Certo, a Regina toca num ponto importante, que é a questão da transição que estamos vivendo, né? Vamos passar desse mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, que significa, então, que o bem vai superar o mal.
Ocorre que para que isso aconteça, é necessário uma depuração, aí nem todos vão participar dessa nova condição. Aqueles que se atrasarem no seu desenvolvimento vão ter que ser, então, colocados no local adequado à sua evolução do momento. E se não estiverem prontos para esse momento de regeneração, serão, então, realocados no local mais adequado à sua condição. A Maria Lúcia, é uma corrente consciente do individual para o coletivo. Desculpa, é uma corrente consciente. Uhum. E o Luiz Carlos, sim, Marcelo, precisamos melhorar esta célula chamada família. Isso é muito importante. A evolução da humanidade, ela tem como base a família. Nós não temos como modificar nada, nós não temos como modificar o mundo, nós não temos como modificar a cidade, o estado, o país, se nós não primeiro nos modificarmos individualmente e depois modificarmos a nossa família. Então vai do menor para o maior. Não tem como mudar um país inteiro se as famílias estão doentes. Né? Porque o país nada mais é do que a reunião das famílias. Então, se todas as famílias estão no estado que estão de doença, isso vai se refletir no contexto maior, né? Certo? Certo. Mais algum comentário? Por enquanto é isso. É? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente possa fomentar nossa conversa aí. Faltam 4 minutos, ainda temos um tempinho. Jesus nos diz então que para nos salvarmos precisamos exercitar caridade e humildade. Como é que a gente faz isso? Temos que saber como fazer, né? O caminho está dado ali. Jesus nos diz, precisamos exercitar a caridade e a humildade. Mas na prática, como é que a gente faz isso? Quem é que pode dar uma dica aí para a gente encerrar nossa conversa com esse tema? Primeiro na família. Ó, o Luiz está insistindo na família. Isso é com razão, Luiz. Insiste na família, reitera essa convicção e eu corroboro aqui. Humildade é muito simples, a gente dizer que é como exercer. Difícil é fazer, mas o dia a dia da família nos dá inúmeras condições de exercer humildade. Né? E a caridade. E a caridade também, né? A caridade moral, né? A compreensão daquele ser que está ali convivendo contigo, dos filhos, de um pai mais velho, de uma tia necessitada, primos, de toda a relação familiar. Está cheio, é um campo fértil para que a gente comece a exercitar essas duas virtudes tão necessárias para a nossa salvação. Então veja como a providência divina é sábia. Ela nos coloca em situações hábeis, férteis, para que a gente exerça essa condição. Nos dá toda a condição de exercer essas virtudes, nos apresentando situações diárias para isso. Todo dia tem uma situação, às vezes mais de uma situação por dia, por hora, para que a gente exerça essas virtudes. Ó, amor ao próximo, diz a Fabiola. A Regiane, concordo plenamente. A família é o laboratório mais libertador. O Luiz escreve, é na família que aparece todo tipo de exercício de paciência, perdão e outros. Perfeito. No nosso dia a dia temos ali inúmeras situações para exercitar o perdão. Diário. Às vezes mais de uma vez. Situações que se repetem. Faltas que são cometidas que nós temos que perdoar. Faltas, educação que nós temos que transmitir a partir do ensinamento e o apontamento dos equívocos. Tudo isso são oportunidades que a gente tem através da humildade, do perdão e da caridade, de exercitar, né, no dia a dia. Se a gente conseguir exercitar essas virtudes na nossa casa, a gente já vai ter uma condição de exercitar isso também no trabalho, com os amigos, no centro espírita, nas relações como um todo. Treinei em casa, exercito fora de casa. Tem mais uma vez. E assim sucessivamente. A Maria Lúcia. Na prática, primeiro na família, também concordo. Ali temos o ambiente perfeito para sermos caridosos e o próximo... Com o próximo. Com o próximo, que é a nossa família. Sermos humildes em receber as suas dificuldades. Exatamente, Maria Lúcia. É exatamente o que nós havíamos conversado antes.
Todas essas condições vão ser ofertadas no seio familiar. É só a gente observar. Só a gente ter um pouco de atenção, coração aberto, porque a oportunidade vai vir diariamente. É isso? Sim. Então tá, pessoal. Chegamos então às 20 horas. A nossa conversa de hoje encerrou. Eu agradeço muito a participação de todos que se fizeram presentes aqui, que contribuíram para essa nossa atividade se desenvolver da forma como se desenvolveu. Nós temos então agora mais 2 etapas do nosso trabalho de hoje. O primeiro é a irradiação que nós fizemos para nossos irmãos suicidas e depois nós temos o passe também. Então aqueles que queiram magnetizar as águas já podem deixar aí os recipientes que no final então os benfeitores espirituais vão fazer a magnetização quando nós estivermos ali aplicando a prece. Tá bem? Então eu vou pedir que me acompanhem nas palavras que eu vou proferir aqui e que mentalizem essas palavras, compreendam o sentido das palavras, porque essa reunião dos nossos pensamentos e da nossa energia é que vai fazer o efeito necessário para que alcance, então, esses nossos irmãos nessas dificuldades. Então tá, pessoal, vamos lá. Vamos irradiar, então, aos nossos irmãos que, de uma maneira direta ou indireta, atentaram contra a própria vida. Pedindo a Deus e a espiritualidade que os ampare, os acolha, os abençoe. Que sejam amparados e que possam compreender o seu estado atual, que estejam abertos para aceitar ajuda, superando essa etapa e saindo mais fortalecidos desse necessário e benéfico estágio pelas zonas de regeneração. Vamos pedir também por aqueles irmãos que tentaram ou estão pensando em cometer o suicídio. Que esses irmãos consigam receber as nossas preces e refletir um pouco mais, entendendo que apesar das dores, a vida é uma dádiva e estamos exatamente onde precisamos estar neste momento. Que esses irmãos possam compreender a necessidade das provas, sabendo suportar as dificuldades, essas dificuldades momentâneas, e sabendo que tudo serve como aprendizado para a evolução individual do ser. Vamos estender as rogativas aos seus familiares, que eles consigam ter a serenidade e o discernimento necessário para amparar e ajudar os seus entes queridos. Que nesse momento possamos oferecer o acolhimento necessário, confortando seus corações e estendendo a mão amiga, para assim ajudar todos, né, na superação desse momento tão difícil. Por fim, vamos irradiar energias benéficas, de harmonia, de cura, de restabelecimento para os nossos lares, para os nossos familiares, para os doentes, os aflitos, os angustiados, para os hospitais, para os asilos, os presídios, o nosso bairro, cidade, para os nossos governantes, para o nosso país e nosso planeta. Que o amor de Jesus alcance a todos. Bom, agora, pessoal, então, vamos pedir então que nos acompanhem no passe. Lembrando que esse passe ele é o passe coletivo que vai ser aplicado em todos aqueles que estão conectados nessa atividade, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então vamos elevar o nosso pensamento e pensar na imagem do Mestre Jesus. Nesse momento estamos recebendo os fluidos energéticos advindo dos benfeitores espirituais que nos assistem. Estamos sendo atendidos em todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Todo o amor de Jesus e dos benfeitores espirituais são lançados sobre todos aqueles aqui presentes, sobre aqueles que estão nos acompanhando também,
sobre os nossos familiares e aqueles para quais direcionarmos o nosso pensamento, pois não há distância que as bênçãos divinas não alcancem. Vamos respirar fundo e receber neste momento a energia benéfica do passe. Vamos sentir a energia alcançar os nossos corpos e a nossa mente. Então, assim, vamos agradecer mais uma vez todas as bênçãos que recebemos aqui hoje, a oportunidade de estarmos conectados nessa atividade, todas as bênçãos que recebemos na nossa vida. E vamos pedir então autorização e encerrar a nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Então tá, pessoal, agora resta então só lembrar que amanhã às 9 horas nós temos mais um encontro, o nosso momento diário de oração, e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Lembrando que nessas 2 semanas, né, essas nossas atividades vão ser aqui pelo Facebook. Estamos com essa dificuldade lá na nossa sede física, mas em breve retomaremos. Muito obrigado e pela presença, pela colaboração e até o próximo encontro. Obrigado.